Olá, pessoal! Bom, voltei aqui para mais um vídeo do nosso curso de extensão. Vamos falar nesse vídeo sobre acentuação, tá bom? Então, vamos começar com a posição da sílaba tônica, tá? Quanto à sílaba tônica, as palavras podem ser proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima, por exemplo, pálido, médico, né? A sílaba tônica tá no pá, do pálido, e tá no mé, de médico. Nas paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, por exemplo, palito, medicina. Então, a sílaba tônica tá no li, de palito, né? Na penúltima. E medicina tá no si, de medicina, na penúltima sílaba também. E nas oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, por exemplo, paletó e medicar, né? Paletó está na última sílaba, que é o tó, e medicar também está na última sílaba, que é o car. Então, entendendo isso, né, posição da sílaba tônica, vamos partir para as regras de acentuação gráfica das sílabas, tá? Primeiro vamos falar das monossílabas, que recebem acento gráfico as palavras tônicas, substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, advérbios, numerais terminados em a ou as. Por exemplo, dá, gás, a, já, lá, má, mas, pá, vas. Tá? Essas recebem o acento gráfico. As terminadas em e ou es. Por exemplo, de, fé, les, mês, pés, ré, três, vê. E as terminadas em o ou os. Exemplo, cos, dó, nó, nós, pó, pôs e vós. São também acentuadas as formas verbais terminadas em a, e, o tônicos, seguidos de lo ou los, lá ou las. Por exemplo, dá-lo, pô-los, vê-la. As proparoxítonas agora. Todas recebem acento gráfico: alcoólico, cálice, elétrico, estatística, ínterim, lâmpada, máximo, pândego, tímido e sonâmbulo. Então, tá, gente? Todas as proparoxítonas recebem o acento gráfico, tá? Agora vamos para as paroxítonas. Recebem acento gráfico as terminadas em a ou as. Por exemplo, imã, imas, órfã, órfãs. As terminadas em ão ou ãos. Por exemplo, acórdãos, bênção, órfão, órfãos, órgãos. As terminadas em i ou is. Por exemplo, biquíni, júri, lápis, táxi, tênis. As paroxítonas terminadas em u ou us. Por exemplo, ânus, bônus, jiu-jitsu, Vênus, vírus. As terminadas em ou uns. Por exemplo, álbum, álbuns, fórum, fóruns. As terminadas em on ou ons. Por exemplo, íondon, íons, nêutrons, prótons, rádon. As terminadas em ps. Por exemplo, bíceps, fórceps, tríceps. As terminadas em r, açúcar, blazer, destroyer, éter, júnior, mártir, Meyer.
as terminadas em X, por exemplo, fênix, látex, ônix e tórax. Tá bom, gente? São muitas regrinhas que a gente tem que prestar bem atenção para não errar mais, tá bom? As terminadas aqui, continuando, as terminadas em N, por exemplo, éden, elétron, hífen e pólen. Aqui a gente ainda tá continuando, tá, pessoal, nas paroxítonas, tá? As terminadas em I é fácil, fóssil, móvel, rímel, túnel. E os ditongos, água, arbóreo, área, armário, bilingue, cárie, deságuam, enxáguem, mágoa, mútuo, pônei, prêmios, secretária, séries, tênue. As oxítonas, agora, tá? Recebem acento gráfico as terminadas em a ou as. Por exemplo, atrás, babás, dirá, falarás, maracujá, sofá. As terminadas em e ou es, por exemplo, buquê, café, obtê-lo, pontapé, português, você. As terminadas em o ou os, por exemplo, após, avô, avós, compôs, gigolô, giló, paletó. E as terminadas em ou ens, tá? Em com M, EM e ens com ENS. Por exemplo, além, alguém, convém, parabéns, também, vinténs. São também acentuadas as formas verbais terminadas em a, e, o, tônicos, seguidos de lo, lá, los, las, cortá-lo, encaminhá-la, recebê-las. Agora vamos para as regras especiais de acentuação, tá? Nos ditongos, tá? Acentuam-se os ditongos el, ei, oi, das oxítonas e dos monossílabos tônicos. Por exemplo, anéis, céu, chapéus, dói, herói, mói, papéis, pastéis, réu, rói, troféu. Atenção, não se acentuam os ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas. Por exemplo, apoia, assembleia, boia, epopeia, esferoide, heróico, ideia e jiboia. E não se acentuam os ditongos fechados eu, ei, oi. Por exemplo, alheio, ateu, boi, coisa, europeu, feia, judeu, o apoio, seu e meu. Hiatos, né? As vogais I e U recebem acento agudo sempre que formam hiato com a vogal anterior e ficam sozinhas na sílaba, ou com S. Por exemplo, a, tra, i, do. Eu tô lendo a palavra aqui já separada para vocês perceberem como que ela fica, tá? Ba, u, ca, is, te, com, te, u, do. Contribuído, com, tri, bu, i, do. Faísca fica fa, is, ca. Gaúcho fica o ga, u, xô. Grajaú, que fica gra, já, u. Icaraí, i, ca, ra, i. Jesuíta, je, zu, i, ta. Juíza, ju, i, za. Juízes, ju, i, zes. País, pa,
is. Raízes, raízes. Reúne, reúne. Saúde, saúde. Saúdo, saúdo. Trair, trair. Tá, gente? Então fica assim, tá? As vogais I e U recebem acento agudo sempre que formam hiato com a vogal anterior e ficam sozinhas na sílaba ou com S, tá? Agora uma atenção aqui, ó. A vogal I tônica antes do NH não recebe acento agudo. Por exemplo, bainha, tá? Então a vogal I, ela não recebe o acento, né? Que ela tá antes do NH. Então, ó, inha tá antes do NH, bainha, então ela não é acentuada, tá? Outros exemplos, ladainha, moinho, rainha, tainha, tá? Elas não recebem acento, porque a vogal I tônica antes do NH não vai receber o acento agudo, tá? Não há acento agudo quando o U e o I formam ditongo e não hiato. Por exemplo, aqui, ó. Bahia, ó, Bahia, Bahia. Ele cai, que eles caiam, caiam. Circuito, fica, né, circuito. Então, o U fica junto com o I, cui, tá? Não leva o acento. Fortuito, fortuito. Gratuito, gratuito. Viu? O U e o I ficam juntos, tui, tá? Então, não é acentuada, tá? Intuito, intuito. Muito fica muito. Saia, fica sai, tá? Não há acento agudo quando as vogais I e U não estão isoladas na sílaba. Por exemplo, cairmos, ó, cairmos. Fica assim a separação, tá? Então, elas não estão isoladas na sílaba, tá? Caiu, fica caiu. Juiz, fica juiz. Raiz, fica raiz. Ruim, fica ruim. Saindo, fica saindo, tá? Então, a gente não coloca acento agudo, tá? Quando essas vogais I e U não estão isoladas na sílaba, que é o que aconteceu nesses casos aqui, desses exemplos que eu acabei de ler aqui para vocês, tá? Não se acentuam palavras em que as vogais I e U formam um hiato com um ditongo anterior. Por exemplo, baiuca. Aí fica baiuca. Bocaiúva, que fica bocaiúva. Feiura, que fica feiura. E não se acentua os hiatos com o, tá? Dois o junto, ó. Por exemplo, abençoo. Dois os juntos não se acentuam, tá? Não se acentua esses hiatos com dois o. Perdoo, vou. Não há acento do hiato e das formas verbais. Por exemplo, creem, leem, proveem, releem, reveem e veem, tá? Então, quando tiver o hiato e, né, nas formas verbais, quando for verbos, vocês sabem que não é acentuado, tá? Gente, eu tô lendo aqui no livro para vocês, porque eu tô pegando os exemplos que estão aqui, porque eles estão bem explicadinhos. Então, não tem por que eu ficar procurando em outro lugar uma explicação que já tá aqui, e não tem como eu falar assim para vocês sem ler, porque são muitas palavras, né? Eu não vou lembrar de todas na hora de falar. Então, na medida que eu tô lendo aqui, eu vou explicando como que funciona. Então, por isso que eu tô lendo aqui no livro, tá bem?
Agora vamos falar dos acentos diferenciais, tá? Com os verbos ter e vir e seus derivados. O acento é usado para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Ele a contém. Eles as contêm. Ele a intervém. Eles as intervêm. Ele a tem. Eles as têm. Ele a vem. Eles as vêm, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês ver o acento, tá? Para vocês ver como no verbo ter e vir, o acento é usado para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Então, elas vão ficar acentuadas aqui dessa forma. Aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, onde tá o meu dedo, ó. Tá? Vou mostrar aqui para vocês conseguirem ver, né, a diferença delas quando é acentuada e quando não é acentuada, tá? Que muda totalmente o sentido. Quando a gente vai usar numa frase, por exemplo, ou num texto, tá bom? Seguindo aqui, né? Por, né? Acentuado, o verbo infinitivo ou por preposição, que é sem acento, né? O por com acento é o verbo e o por sem acento é a preposição. Por exemplo, ele deve pôr em prática tudo que aprendeu. Aí é pôr com acento, tá? Que é o verbo. Ele vai por este caminho. É o por sem acento. E aqui, no caso, a gente está usando a preposição, tá? Pôde vezes pôde. Pôde com acento vezes pôde sem acento, tá? O acento é usado para diferenciar a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Pôde, com acento. Da terceira pessoa do singular do presente do indicativo, pôde, sem acento. Um exemplo. Ontem ele não pôde resolver o problema. É o pôde com acento, tá? No outro exemplo, agora ele não pôde sair. A gente vai usar o pôde sem o acento. Aí eu vou mostrar aqui para vocês também, para vocês conseguirem ver a diferença na frase, né? O sentido que ele tem quando ele é acentuado e quando ele não leva o acento. Tá bom, gente? É a mesma palavra, né? Mas um acento na palavra muda totalmente o sentido daquilo que a gente quer expressar, né? Agora aqui uma observação, tá? Sugiro que acentuemos forma como em forma de pizza, como orienta o dicionário Aurélio e como permite o novo acordo ortográfico, a fim de diferenciar de forma, como em forma física ideal, tá? Porque quando a gente vai escrever essa palavra, essa é uma das palavras que se a gente colocar ela de forma errada, né? Até na frase que eu tô falando aqui, eu tô usando essa palavra. Se a gente usar ela de forma errada, ela não vai dar um sentido correto pro que a gente tá querendo falar, né? Então, tem a forma que é de forma de pizza, que essa palavra é acentuada, né? E tem forma que a gente que é no sentido de forma, como forma física ideal, que nem a forma como eu tô falando. É a mesma palavra, mas eu quero falar forma, então ela não é acentuada, tá? Agora eu não posso falar da forma como eu tô falando. Aí eu tô falando tipo uma forma de pizza, não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui com vocês. Então nesse caso é a forma como eu tô falando. Então essa forma ela não é acentuada. Não sei se deu para entender, tá? Então sobre a acentuação, era isso que eu tinha para falar, tá? Para vocês. Agora eu vou pegar aqui a minha caixinha, tá? Com algumas dicas de português que em todas as aulas eu gosto de trazer alguma dica aqui para falar para vocês, tá? E hoje a dica de português aqui, a gente vai falar sobre traz com Z ou traz com S, tá? Então, traz com Z
é a conjugação do verbo trazer na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Por exemplo, ela sempre traz os relatórios para a gerência. Aqui a gente vai usar o traz com Z, tá? Porque ela é uma conjunção, tá? Tá usada na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E traz com S refere-se à parte posterior. Por exemplo, ele olhou para trás e viu o vulto, tá? Então não tem nada a ver esse traz aqui de parte posterior com aquele traz com Z, que é uma conjunção, tá? Então essa é a diferença do traz com S e o traz com Z. Outra dica aqui é retificar ou ratificar, né? Qual que tá certo, qual que tá errado, ou os dois estão certos, né? O que vocês acham? Então vamos falar aqui sobre retificar. Refere-se ao ato de corrigir, emendar. Por exemplo, vou retificar os dados da empresa. Tá? É a mesma coisa que eu falasse, vou corrigir os dados da empresa. Tá? Então ele se refere ao ato de corrigir. Ratificar significa confirmar, comprovar. Por exemplo, estávamos corretos, os fatos ratificaram nossas previsões, né? Aqui é no sentido de confirmar mesmo, de confirmação, ó, estávamos corretos, os fatos confirmaram nossas previsões. Então, o sentido é bem diferente, tá? As duas palavras existem, retificar e ratificar, só que com sentido diferente, então a gente tem que saber o que quer dizer uma e o que quer dizer outra, para quando a gente for usar em alguma frase ou num texto, a gente conseguir diferenciar, né, qual delas a gente vai precisar usar, para dar o sentido correto no que a gente está querendo expressar, tá? Então essa eu vou pegar aqui mais uma dica, tá? Gente, essa daqui que eu peguei é muito legal. Eu já vi muitas pessoas errando isso daqui nas redes sociais. Eu também já errei muito por não saber a diferença, né, do mal com L e mal com O. Mal com L opõe-se ao bem, tá? É só a gente gravar isso, né, que a gente não vai errar mais. Por exemplo, o jogador estava mal posicionado. A gente troca por bem, né? O jogador estava bem posicionado, tá? Então ele se opõe, tá? E o mal com U é o oposto de bom. Por exemplo, aquele homem é mau, tá? Então ele é o oposto de bem, tá? Então aqui de bom, desculpem, é o oposto de bom, não é de bem. Esquece o que eu falei antes, tá? Então vou repetir aqui, ó, para não ficar nenhuma dúvida. Mal com L opõe-se ao bem. Por exemplo, o jogador estava mal posicionado, tá? Então, quando a gente pode trocar o mal pelo bem, a gente usa o mal com L. Mal com U é o oposto de bom. Por exemplo, aquele homem é mau. Quando a gente pode trocar ele por bom, a gente vai usar o mal com U, tá? Vou mostrar aqui para vocês, caso tenha ficado alguma dúvida. Agora, outro item aqui, outra palavrinha que é bem importante, né? Eu costumava fazer até uma brincadeira, né? Quando eu aprendi isso daqui na escola, é o tem com acento e o tem sem acento. Eu brincava muito que eu dizia tem que tem que não tem. Então, olha, o tem sem acento refere-se à terceira pessoa do singular do verbo ter, no presente do indicativo. Por exemplo, ela tem uma casa na praia. Então, a gente vai usar o tem sem o acento, tá? Porque está se referindo à terceira pessoa do singular, tá? Tem com acento refere-se ao mesmo tempo verbal, porém na terceira pessoa do singular, do plural, desculpem. Por exemplo, elas têm uma casa na praia. Então, a gente vai usar o tem com acento, tá? Então, quando se refere à terceira pessoa do singular do verbo ter, a gente usa o tem sem acento. Quando se refere à terceira pessoa do plural, a gente vai usar o tem com acento, tá?
Então, gente, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, né? Espero que vocês estejam gostando das dicas que eu tô tirando da caixinha, porque são palavras que a gente usa diariamente, né? Principalmente hoje em dia que as redes sociais estão sendo muito utilizadas para escrever, para se comunicar com as pessoas, e a gente escreve muito e muitas vezes a gente escreve as coisas de maneira errada, às vezes sem pensar, porque tá na correria, ou porque esqueceu, ou porque não sabe mesmo, né? Então é muito bom a gente estar relembrando essas formas corretas de escrever, né? Falar sobre reforma ortográfica e falar sobre esse assunto que a gente está falando, né, da ortografia e a reforma ortográfica, é bom para a gente relembrar, para a gente não esquecer mais. E é isso, gente, tá? No vídeo de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar, tá? Estamos bem abertas a comentários e a qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Então, qualquer coisa é só chamar, tá? Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.